Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico focados da realidade brasileira. Eu converso com Gesner Oliveira, economista, sócio da Go Associados, professor da FGV São Paulo e autor do livro Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Gesner, boa noite. Muito boa noite, Denise. Um grande prazer conversar com você e conversar sobre meio ambiente. Exatamente. O livro trata de questões relacionadas ao meio ambiente, mas que podem sugerir soluções para várias crises que o país enfrenta, a necessidade de retomar crescimento, de vencer, inclusive, crise sanitária, não é? Olha, com certeza, Denise, nós já conversamos muito sobre os caminhos da retomada. E você sabe muito bem que a retomada requer investimento. E onde pode haver esse investimento? Ele pode ocorrer na infraestrutura e na retomada verde, que é onde estão as oportunidades. Nós podemos, por exemplo, universalizar o serviço de saneamento, ao fazer uma produção de água de reuso, ao acabar com os lixões e promover uma série de oportunidades de reciclagem. Tudo isso significa investimento e mais, significa oportunidades para a indústria brasileira, oportunidades para a valorização da marca Brasil. Se nós retirarmos esse estigma de um país que não respeita o meio ambiente e ganharmos ritmo na redução da emissão de gases com efeito estufa, porque nós temos uma matriz elétrica limpa. O Brasil está na frente do ponto de vista de fontes renováveis de energia. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente tenha tolerância zero com o desmatamento. Esse é o objetivo, Denise, desse livro, de dar uma perspectiva brasileira para a questão ambiental. Por isso, se me permite aqui, eu mostro para os espectadores, aqui o livro fala nem negacionismo, nem apocalipse, economia do meio ambiente de uma perspectiva brasileira, de uma perspectiva realmente que olha o problema ambiental sob a ótica de um país que tem uma série de oportunidades, que tem biodiversidade, que tem uma série de oportunidades de geração de energia limpa, como a solar, como a eólica, e que pode, em vez de ser um problema para o meio ambiente, se tornar uma potência ambiental. Agora, Jéssica, a gente percebe que os agentes econômicos, de modo geral, estão cada vez mais receptivos a essa ideia e preocupados também com o meio ambiente. Se fala muito do agronegócio, mas ele está muito focado na preservação, inclusive porque sabe que isso é uma condição para abrir espaço no mercado internacional. Nós temos, inclusive, no mercado financeiro, fundos que são destinados a questões ambientais, a projetos ambientais. Agora, quando se fala em repensar a posição de país, se fala também em política de governo, né, a política que vem sendo implementada. E por aí o Brasil tem sido muito criticado, tem gerado muitas dúvidas, né? Olha, infelizmente, o discurso do governo não tem sido alinhado com uma tendência internacional. Você apontou muito bem. Há uma preocupação crescente dos investidores com a questão ambiental. Há uma sigla que ficou popular, que tem sido adotada por várias empresas como política corporativa, do ESG, a sigla em inglês para meio ambiente, para responsabilidade social e governança. E essa preocupação tem marcado os grandes fundos de investimento de vários tipos, de várias nacionalidades. Isso significa que quando você adota políticas ambientais sérias, tanto do ponto de vista de gestão de risco, do ponto de vista de adoção de reutilização dos resíduos, de economia circular, quando você faz isso, você consegue acesso a capital mais barato. Ou seja, você reduz o seu custo de capital, aumenta a sua capacidade de investimento e, consequentemente, sua capacidade de geração de emprego e renda.
esse é o caminho que o Brasil precisa seguir e precisa emitir sinais inequívocos nessa direção. Nós não podemos ter sinais ambíguos em relação a qual é a postura brasileira. É a favor do Acordo de Paris, é a favor de metas claras de redução de gases de efeito estufa que geram mudança climática, a mudança climática é péssima para um país como o Brasil, justamente um país que tem no agronegócio uma grande alavanca, um setor extremamente dinâmico. Então, nós precisamos dar um sinal muito claro a esse respeito, Denise. Agora, a gente já viu cobranças por parte da Europa, especialmente da França e Alemanha, em relação à situação no Brasil. Biden deu prazo para o Brasil começar a mostrar resultados. Agora, quando que se pode ter a expectativa de uma mudança de política de governo aqui no Brasil, que pelo menos dê mais confiança, porque o governo resiste, né, e vai contra esse questionamento que se faz em relação às políticas. Ele acha que há um rigor excessivo, há uma crítica exagerada. Qual seria a realidade hoje do Brasil? Olha, Denise, nós não podemos deixar de registrar que muitas das críticas de outros países, de outros governos, é claro que também há interesses comerciais. Há algumas críticas que não têm fundamento, né, que exageram ou às vezes distorcem problemas que ocorrem no Brasil, mas nós também não podemos fechar os olhos a problemas reais que existem no Brasil. Por exemplo, no livro nós chamamos atenção para o problema do ciclo perverso da grilagem, do roubo de terras públicas, que muitas vezes há queimadas, depois uma cultura com baixa produtividade, depois uma venda ilegal de terras, um comércio ilegal de terras. Isso de fato ocorre, provoca desmatamento e nós devemos combater. Quer dizer, então, de um lado, é preciso separar naturalmente, nem todas as críticas no cenário internacional são justificáveis, mas nós não podemos fechar os olhos aos problemas que nós, de fato, temos no Brasil. Então, nós precisamos de uma tolerância zero com o desmatamento, ter metas claras, retomar a redução do ritmo de desmatamento para chegar a zero, algo que houve um período em que isso ocorreu e depois acabou sendo revertido. Os últimos 3, 4 anos têm sido anos muito preocupantes dos dados de desmatamento. Nós precisamos, por exemplo, olhar com muita seriedade a questão dos resíduos sólidos e acabar com os lixões. Enquanto tiver lixão, e nós temos mais de 1.500 pelo país, haverá uma concorrência desleal à reciclagem. É impossível você dar incentivo à reciclagem se há a possibilidade de simplesmente jogar os resíduos em lixões, se há descartes ilegais que precisam ser combatidos, se há resíduos, por exemplo, da indústria da construção, que há um segmento da indústria extremamente responsável que introduz técnicas modernas na parte da construção, etc., e que reaproveita resíduos. Mas há um segmento informal, ilegal, que acaba gerando uma enormidade de resíduos que, obviamente, prejudica o meio ambiente. A mesma coisa acontece com segmentos, várias cidades onde não há conexão à rede de esgoto e, portanto, mesmo havendo rede, esse esgoto é jogado nos rios, nos lagos, etc. Então, o livro faz um levantamento de todos os macrosetores da economia e aponta em cada um deles uma coisa terrível, Denise, que é a economia subterrânea. A economia subterrânea é uma inimiga do meio ambiente, porque ali há uma série de ilegalidades e desrespeito às regras ambientais que acabam prejudicando o meio ambiente e desincentivando o investimento daqueles segmentos que querem, sim, uma retomada verde. Então, essa atenção deve ser feita, a gente deve rebater críticas injustas, mas corrigir os nossos erros domésticos.
É isso, eu conversei aqui com Gésner de Oliveira, economista, professor da FGV, diretor da Goa Associados e autor do livro Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Gésner Oliveira, muito obrigada, uma boa noite. Uma boa noite.